Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aqui no nosso capítulo 2 de Tito, a primeira impressão é justamente essa, né? Que Tito vai dar instruções, e do versículo 1 ao versículo 10. E às vezes uma pessoa lendo isso fala assim, deixa eu ver então se eu estou seguindo todas essas instruções. Aí então o velho ele vai falar assim, deixa eu ver se eu sou sóbrio, ok, chequei aqui, grave, ok, prudente, ok, são na fé, ok, paciência, ok. E a vida cristã não é exatamente isso. É claro que isso aqui são princípios, não é? E não uma lista de 10 mandamentos multiplicados. Como se fosse uma lei agora, com mais tópicos da lei, e a gente vai checando. Na realidade, a vida cristã, ela é importante o conhecimento, sem dúvida alguma, é muito importante, tanto é que no versículo 10 aqui ele fala não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, o ensino de Deus, que a doutrina significa ensino, não é? Nós somos o glacê do bolo. Agora, nós somos o glacê do bolo. Olha que interessante isso aqui. Para que em tudo seja um ornamento. Quem seja um ornamento? Esses daqui, para quem ele deveria trazer essas exortações. Para que eles fossem o glacê do bolo da doutrina, do bolo do ensino de Deus, nosso Salvador. E é importante isso, porque a gente entender isso, porque, como ele fala aqui no versículo 8, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que lhe dizer de vós. Porque o adversário nosso é Satanás, e ele está o tempo todo com os seus microfones ligados, né, escutando se a nossa linguagem é sã, é irrepreensível, porque ele vai levar a Deus as acusações contra nós. Ele é o acusador. Lá em Apocalipse fala, caiu caiu aquele que nos acusava diante de Deus de dia e de noite. Ele trabalha 24 horas acusando o crente diante de Deus. Então nós vamos viver de uma forma que ele não tenha nenhuma pena para pegar, né? nenhuma alça de mala para segurar de nós, mas também sermos ornamento da doutrina de Deus, para que aqueles que nos veem aqui nesse mundo vejam a doutrina de Deus em operação. Uma coisa importante, o cristão, ele certamente ele pode analisar um crente pelo conhecimento que o crente tem. Não é? Aquele irmão ali, nossa, conhece muito da palavra e tal, ensina muito bem, etc. e tal. Mas o incrédulo, para ele o conhecimento não tem valor algum, porque ele é um homem natural, e o homem natural não conhece as coisas de Deus, não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente, como fala lá em 1 Coríntios 2. Então ele não vai analisar a doutrina que nós conhecemos, ou seja, os ensinamentos que nós conhecemos. Ele vai analisar a nossa vida. Então, a nossa vida é a exposição do Evangelho para o incrédulo. É o Evangelho, vamos chamar assim, ilustrado. Você quer um Evangelho ilustrado? Sua vida. Sua vida. Ele tem que olhar para você, ele tem que ver Cristo em você, ele tem que ver a palavra de Deus em você. Porque a palavra ele não vai entender mesmo. O ensino ele não vai entender. Então, muitas vezes, nós achamos que por conhecermos muito a palavra, né, conhecermos muita doutrina, isso aí é que realmente é o que vale. É importante conhecer, mas como testemunho nesse mundo, é o andar. É o andar que nos diferencia de um incrédulo, por exemplo. É a maneira de ser, a atitude do crente. Então, nesse sentido,
às vezes uma pessoa semi-analfabeta, ou até analfabeta, que crê em Cristo, e tem uma comunhão muito sincera e muito íntima com o Senhor, ele pode dar um testemunho muito melhor, muito mais vibrante, muito mais colorido, muito mais nítido do que é Cristo, né, nesse mundo, pelo seu andar, do que às vezes um professor de teologia que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não vive. Não vive. Porque é que nem aprender a nadar, né? Você pode ser um professor de natação, no sentido de conhecer todas as técnicas, explicar todas as braçadas, ensinar como que bate o pé, como que bate a mão, mas você nunca caiu na água. Então, primeira vez que você cai numa piscina, você se afoga. Porque não adianta ter conhecido tudo aquilo e não saber, né? Até aquela história do barqueiro, né, que atravessava o rio, as pessoas pagavam para fazer a travessia. E aí um dia um professor muito ilustre entrou na canoa dele, e ele começou a remar, e o professor querendo mostrar conhecimento, falou assim: ô barqueiro, você estudou história? Não, senhor, não tive tempo, sempre trabalhando. Você perdeu 10 anos da sua vida. Você estudou matemática? Ah, doutor, não sei matemática, eu sei só contar o dinheiro aqui das passagens, mas não sei, não deu tempo de estudar. Você perdeu mais 10 anos da sua vida. O barqueiro, você estudou ciência? E aí foi, né? Tirando uma da cara do barqueiro, chegou no meio do rio, o barqueiro falou assim: doutor, desculpe interromper, mas o senhor estudou natação, sabe nadar? Não tive tempo de aprender. Então o senhor perdeu a vida inteira, porque a canoa está afundando. Então a maneira, o saber apenas, o conhecimento apenas, não vale se não colocado em prática. E é por isso que nós temos as direções, importantíssimo, né? Nós temos aqui a palavra de Deus nos dirigindo, nos guiando, mas sabendo que esse ensino, ele tem que ser refletido na prática, se nós quisermos ser um testemunho de Cristo aqui na terra. E aqui quando fala, por exemplo, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, em tudo agrade e não contradizendo, eu mencionei em algum vídeo, falando de que com as mudanças que estão acontecendo no mundo hoje, por exemplo, as leis trabalhistas, né, elas acabam exagerando e dando ao empregado muito mais direitos do que deveres. E hoje, se você tem um empregado, você pode ter problemas, porque ele vai levar você na justiça, e os juízes já sabem que eles querem ser simpáticos à parte mais fraca. E é aquela ideia, né, que a gente sempre ouviu falar, que se o empregado entrar na justiça contra você, ele ganha. Porque a justiça vai favorecer a parte mais fraca. Mesmo que não tenha razão. Mas ele ganha. Porque ninguém quer sair no jornal, nenhum juiz quer sair no jornal depois, porque prejudicou o empregado, né? Aí já recebi lá uns tapas aí de um cara. Esses cristãos que são contra as leis trabalhistas, que são contra a evolução da humanidade, blá 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 blá. Porque a pessoa não vai entender realmente o que está falando aqui. Aqui está falando de um servo, e falando aqui servo no sentido de escravo, hein? Porque era o que tinha naquela época. Mas cristão. E um servo cristão, ele vai andar de uma maneira diferente de um servo, de um escravo incrédulo. Então, o cristão que é empregado, ele também tem que andar de uma maneira diferente. Eu me lembro uma experiência que eu passei, eu trabalhei num banco. E quando eu fui ser contratado, na entrevista eles falaram, aqui é o seguinte, essa seção, esse departamento, essa equipe que você vai trabalhar, vai ter muitas vantagens, muitas coisas boas, né, de você trabalhar nessa equipe. Você não vai ter hora extra. Você não vai ganhar hora extra. Mas se você, qualquer dia, você falar assim, olha, hoje eu tenho que cuidar da minha família, nós vamos deixar você cuidar da sua família, não vai ter, ninguém vai falar nada, não bate cartão.
Aqui não bate. Essa equipe, aqui era uma equipe de negociação, de negócios, e uma equipe de negócios, você não tem hora para sair, não tem hora para chegar, e pode às vezes passar final de semana negociando, não é? Então deixaram muito claro isso, logo na entrevista. Você aceita? Eu falei, eu aceito, sem problema algum. Tipo assim, foi no fio do bigode. Embora não tenha bigode, mas foi no fio do bigode, uma combinação no fio do bigode. Então a gente entendia que quando precisasse tirar um dia, precisasse tirar algumas horas, era só comunicar ao chefe e não ia ter problema algum. Mas se precisasse também passar o final de semana negociando em algum lugar, não ia ganhar hora extra por isso. Concorda? Concorda. É claro que estava fora da legislação trabalhista. Totalmente fora pela própria natureza do serviço, porque era uma natureza diferente de um cara que entra, bate ponto para sair, bate ponto para entrar, e trabalha aquelas horas contadinhas e tal. Era um cargo de confiança. Bom, muito bem. Saí do banco, fui para outra empresa e tudo bem. Recebi todas as coisas normais e tal. Mas depois eu soube que muitos dos meus colegas, quando saíram, processaram o banco. Processaram o banco. Eles tinham notas fiscais de hotéis, eles tinham notas fiscais de restaurante, eles tinham passagens aéreas, e todas elas em horários que eram horários extraordinários, não era horário de trabalho. Eles processaram o banco e ganharam bastante dinheiro por causa disso. Agora, é certo? Eu, como cristão, eu não fiz isso, porque eu já tinha deixado o fio do bigode na mesa do entrevistador, né? Então não seria correto, como cristão, fazer isso. Ainda alguém fala assim, mas vocês estavam transgredindo a lei trabalhista e tal. Amigo, você combinou uma coisa, está combinado, não tem lei que cubra o que é combinado. Não precisa de lei. Percebe? Agora, você vai explicar essas coisas para o incrédulo, ele não entende como é que uma pessoa poderia agir de uma maneira sem estar preso em amarras legais. Ora, numa família, você não está preso em amarras legais, você cuida dos seus filhos, não tem hora para cuidar dos filhos. Ah, não, agora você vai falar para a esposa, não, terminou aqui meu horário de cuidar do bebê, agora é você que cuida. Não tem isso. A vida do cristão é regida pelo amor, pelo interesse, buscando o interesse do próximo, não o próprio interesse. Então, por isso que quando fala aqui, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. O que é não contradizendo? Não se rebelando contra, não falando contra. O patrão fala, faça isso. Ah, não vou fazer não, patrão. Não vou fazer porque não está no meu horário aqui, ó. Eu até estranhei, quando eu saí daquele banco, que era uma atividade, o grupo que eu trabalhava, um grupo de negociação, era muita atividade, era assim, não tinha hora, sabe? Era tudo feito assim, correndo, resolvendo coisa, negócios, tal, né? Então, quando eu saí, eu fui para uma empresa estatal, eu estranhei para burro. Porque lá era tudo dentro das normas trabalhistas e não sei o quê, né? Isso aí muito. Tanto é que teve um dia eu tinha uma secretária, né? E teve um dia que eu peguei, joguei na mesa dela e falei assim, a empresa tal, amanhã o cara vem de manhã, aqui na primeira hora da manhã, vem aqui para assinar esse contrato. Então eu preciso que você datilógrafe, porque não era digitar ainda, não tinha computador. Você vai bater esse contrato para mim, deixar prontinho. Ela olhou para o relógio assim, como que desafiando, sabe? Olhou para o relógio e falou assim, sinto muito. Eu saio 5h30, já são quase 5h30. Se quiser, para amanhã. Eu estava saindo de um banco, que é outro esquema, né? Outra dinâmica. Eu fiquei olhando e falei assim, uau! O que é isso? No banco era rua nessa hora, né? Porque você não está empenhada em resolver os problemas, né? Mas era assim, daí eu tive que acostumar com aquele novo ritmo de vida ali, que era regido por leis.
regido por leis trabalhistas. Então, nem sempre funcionava o trabalho da melhor maneira, porque tinha as leis. E o cristão não é regido por leis. Então nós somos regidos pelo amor a Cristo, pelo amor de Cristo, pelo amor ao próximo, não buscando o próprio interesse. Então, um cristão, por exemplo, nesse outro emprego que eu fui trabalhar, que é uma estatal, eu cheguei na porta e não deixaram entrar. Eu falei, o que é que está acontecendo? É greve, você não pode entrar hoje, você não pode trabalhar. O que eu fiz? Eu voltei para casa. Eu ia fazer o quê? Brigar? Não. O sindicato ali, barrando a porta, agitação, bandeira para todo lado, tal, eu não vou enfrentar. Então, eu simplesmente deixo a coisa andar. Então, o cristão, ele passa por esse mundo, se ele tiver que influenciar esse mundo, ele vai influenciar pelo seu andar, não pelo obrigar os outros a andarem como ele anda, né? Tipo assim, eu chegar na empresa e falar assim, pessoal, a partir de hoje vocês vão ter que fazer que nem eu aqui, ó. Eu vou ser o exemplo. Não. Isso aí é a maneira do mundo. E é a maneira do mundo cristão também, esse mundo cristão, que se diz cristão, mas é político, não é? Que quer impor sobre os não cristãos, impor preceitos cristãos. Querem que eles andem como cristãos, que eles falem como cristãos, que eles vivam como cristãos. Amigo, não é terreno seu nem meu aqui. Nós estamos de abelhudos nesse mundo aqui. Nós somos estrangeiros no mundo. Então não temos nada que meter a colher nesse mingau. Nós somos estrangeiros. Não temos nada que ficar intrometidos aqui. Agora, no nosso andar, na nossa maneira de ser, sim, temos um compromisso para com o Senhor. Para com o Senhor. E aí sim é que entra também o reconhecimento da nossa falha. Porque nenhum de nós anda. Se você pegar aqui, ó, aqui como eu falei, não são os 10 mandamentos multiplicados. 10 mandamentos 2.0. Não é isso que é isso aqui. Não é isso. Mas se você olhar tudo isso aqui, ó, os velhos, esse aqui sou eu, tá? Aqui, ó. Esse aqui está falando para mim. Sejam sóbrios. Eu sou sóbrio? Nem sempre. Graves? Prudente? Estou mais prudente agora na hora de andar porque eu tenho medo de cair, né? Já não tem mais a mesma musculatura. Sãos na fé? São no amor? São na paciência? Oh, cara, você está perguntando se eu sou são na paciência? Já estraguei tudo. Mulheres idosas, sejam sérias no seu viver. Você, irmã idosa aí, é séria no seu viver, como convém a santa? Você é não caluniadora? Você nunca fala mal de ninguém? Vai começar a falar de mim agora, pelo jeito. Você não é dada a muito vinho? Talvez algumas irmãs não sejam dadas a muito vinho, mas daí chega uma hora, faz um friozinho a mais e tal, né? Mestras no bem, para que ensine as mulheres mais novas. E essas mulheres mais novas? As irmãs novas que estão aí, são prudentes? Amam seus maridos? Ou apenas suportam os seus maridos, né? Amam seus filhos? Depende da hora, né? São moderadas? São castas? São boas donas de casa? Não, eu sou feminista, sou cristã feminista. A dona de casa, isso é palavrão para o mundo hoje. Você chamar uma mulher hoje de dona de casa, ela se sente ofendida. Ela fala, não, eu sou uma mulher realizada, eu tenho a minha carreira, e bababi, bababá, babá. E quem falou que dona de casa não é uma carreira? Quem falou que não é a maior e melhor e mais importante carreira do mundo? Cuidar da casa. Eu vou ser xingado quando as pessoas que vão escutar isso aqui, o pessoal do mimimi vai me xingar, eu sei, vai chegar várias mensagens reclamando. Eu me lembro que eu escrevi uma crônica, porque haviam comentado que a esposa do presidente Temer, que na época ele era presidente Temer, era bela idolar, alguma coisa assim, recatada idolar, né?
Aí a imprensa caiu em cima da mulher, coitada, dizendo, como se fosse ofensivo o fato dela se declarar, dela ser, né, bela, recatada e do lar. Bela, recatada do lar. Daí eu fiz uma crônica mostrando que aquelas qualidades para uma mulher caíam perfeitamente segundo a maneira de Deus olhar. Não tinha nada de errado, pelo contrário. Era louvável que uma mulher fosse bela. Claro que ela não pode ser bela por si só, sua natureza tem que ter ajudado, né? Mas recatada e do lar, isso seria, está aqui escrito, né? Moderada, casta, boa dona de casa, sujeita aos maridos. Porque uma mulher que não é isso, ela destrói o lar dela. Ela destrói o seu lar, ela destrói seus filhos. Os filhos ficam sem uma baliza. Como geralmente a mãe é quem mais fica em contato com os filhos, ela é quem mais influencia os filhos nessas qualidades do que às vezes o marido, que sai 5 da manhã, volta tarde da noite e não tem tanto contato com os filhos como tem uma mãe. Claro que tem mães que trabalham também, né? Hoje, o mundo hoje precisa trabalhar, muita gente, a mãe precisa trabalhar. Mas tem muita mãe que não precisaria trabalhar e às vezes coloca a carreira acima das necessidades da família. Eu tenho uma palestra que eu falo de administração do tempo, né? A palestra que eu dou nas empresas, e um dos momentos da palestra eu falo assim, olha, a parte mais importante da sua vida é você abrir uma caderneta de poupança de tempo. Aí todo mundo olha para mim e fala assim, esse cara é louco. Eu pergunto, você já abriu uma caderneta de poupança de tempo? Você já abriu? Não tem ainda uma caderneta de poupança de tempo? Você abriu uma caderneta de poupança de tempo? Eu explico o que é a caderneta de poupança de tempo. É você investir em tempo de qualidade para a sua família, para seus filhos, para seu cônjuge. Por quê? Para você lá na frente ter juros e dividendos desse investimento que você fez desde lá atrás, foi depositando todo dia tempo para a sua família, para depois lá na frente você não precisar gastar tempo com advogado, com sala de espera de clínica de recuperação de drogado, com hospitais, com uma série de coisas que vai fazer, aí sim, fazer você perder tempo. O tempo que você não investiu lá atrás, você vai ter que gastar lá na frente. Então isso aqui são linhas de ação e de conduta para a mulher cristã, e é claro, nenhuma vai cumprir isso aqui como se fosse uma lei, ou como se fosse tipo assim, deixa eu ver, eu sou uma das mulheres mais novas aqui, deixa eu ver, fui prudente hoje? Prudente, acho que eu fui, vou marcar aqui, fui prudente. Amar meu marido? Não, ainda não. Vem cá, eu vou amar você. Não é assim que funciona. Não vivemos assim. Então, isso aqui são linhas de conduta para que o inimigo não tenha nenhuma alça da mala para segurar, nenhuma peninha para pegar na gente, nenhuma pena. Nós sejamos totalmente livres de coisas que ele possa nos segurar, o inimigo, e nos acusar diante do Pai. E sermos realmente o glacê do bolo. O glacê do bolo. E aqui quando fala para os servos, né, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade para quem tudo. Hoje no mundo, se você demonstrar lealdade ao seu patrão, você é vaiado pelos seus colegas na empresa. Eles vão vaiar você. Olha lá, capacho do patrão, lambibota do patrão, esse aí é capacho, esse é... Porque a cultura hoje é o seguinte, não, o empregado faz sua obrigação e só. Eu nunca esqueço aqui uma empresa de ônibus aqui na vizinhança, ia ter uma eleição e um dos candidatos era muito popular, né? E um dia chega o dono da empresa de ônibus, para o carro no portão, sai da guarita o vigia, vem caminhando, abre o portão para ele.
Aí quando ele vai entrando assim, o empregado vem no ouvido do carro, bate assim, o patrão baixa o vidro e fala assim: doutor, se o meu candidato entrar, essa mamata vai acabar. Ah, tá bom. Então faz assim, ó, fecha o portão lá e senta aqui do meu lado. Aí o empregado fechou o portão, deu a volta, sentou do lado do patrão. O patrão dirigiu o carro até a entrada da empresa, desceu, foi com ele, caminhando, foram até o departamento pessoal. E o cara falou pro empregado, falou assim: bom, amigo, a sua mamata já acabou, viu? Você está demitido. Fulana, cuida aqui da documentação dele, aqui da rescisão do contrato dele. É a ideia de que você tem os seus direitos e você pode não ser leal. Aqui o que ele está falando? Mostrando boa lealdade. Mostrando boa lealdade. Minha mãe sempre me ensinava: nunca cuspa no prato em que você comer. Nunca. Então, se você tem um emprego, dê graças a Deus por aquele emprego. Saiba que nesse emprego você é uma testemunha de Cristo. Você não é testemunha de si mesmo. Você está ali porque Deus colocou você ali. Então você tem que mostrar para aquelas pessoas como é um servo de Deus trabalhando naquela empresa. E se um dia você não estiver contente ou tiver outra oportunidade melhor, aqui vai um ditado das velhas guerras. Qual é o ditado das velhas guerras? Nunca queime as pontes. Você pode precisar voltar passando por elas. Se precisar bater em retirada, não destrua as pontes. Você pode precisar voltar por elas. Isso aí é sensatez. Não precisa nem ser crente, nem cristão para seguir essa linha de pensamento, né? Mas sendo cristão, agindo assim, você deixa um bom testemunho e você acaba sendo efetivamente ornamento da doutrina de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.